Meus irmãos da Rede Colmeia, hoje nós estamos aqui com o senador Álvaro Dias. Ele que tem feito um grande trabalho aqui no Senado Federal. Ele foi maçom, ele foi iniciado em 74, foi placetado em 2012 e foi da loja Apóstolos da Caridade 344 no município de Curitiba, Paraná. A loja é uma loja muito antiga, de 1875, e ele ocupou vários cargos, além de senador. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Senador, podemos fazer uma entrevista? Sem dúvida, podemos. Então veja que falou podemos aí, eu achei até bem sugestivo, dava para fazer um nome de partido, hein? Acho que eu vou fundar um partido com esse nome aqui. Se não é um partido ainda, é um movimento, um dia pode se tornar um partido, né? Então tá bom. Senador, eu queria fazer, como é que foi o seu retrospecto antes de chegar a senador? Chegou a ser vereador, não foi vereador, o que... Eu comecei em Londrina como vereador, né, aos 22 anos de idade, e depois deputado estadual, já há 25 anos, aí deputado federal. Aliás, a minha votação de deputado federal, que é uma honra ter merecido tanto apoio da população do Paraná, é uma votação recorde nacional, porque eu obtive naquela eleição 10% dos votos do Paraná para deputado federal. Então, não há em nenhum lugar, nenhum estado, em nenhuma eleição algo semelhante. Então, naquela eleição de 1974 para deputado federal, eu fiz a maior votação proporcional da história do Brasil, né, até hoje. E depois eu fui mais uma vez deputado federal, depois senador, né, em 82, aí fui para o governo em 86, completei o meu mandato de governador, não disputei a eleição, fiquei até o último dia e voltei a exercer o mandato em 99, eleito senador novamente em 98, aí repeti a eleição em 2006 e outra vez agora em 2014 com quase 80% dos votos do Paraná, também a maior votação proporcional do país, né, com quase 80% dos votos para o Senado. Estou aqui até hoje. E como foi a sua atuação aliás, começou com 22 anos, muito novo, e depois logo com 25 anos foi ser deputado estadual, jovem demais. O senador, ele nasceu dia 7 de dezembro. Isso. Por isso que eu achei interessante. Como é que foi sua atuação como governador lá? Eu fui governador no período da maior crise financeira da história da administração pública brasileira, quando a inflação alcançava mais de 80% ao mês. Então nós fizemos uma reforma administrativa e o saneamento financeiro do Estado para realizar um grande programa de obras. E a marca essencial do mandato foi o combate à corrupção. Naquela época, nós tínhamos um expediente constitucional que se chamava prisão administrativa. E era um expediente em desuso. Eu acho que eu fui o único chefe de executivo a utilizar esse expediente. Havia suspeita de corrupção, instaurava um inquérito administrativo, confirmando o delito, o próprio governador decretava a prisão sem autorização judicial. Depois, com a Constituinte de 88, esse expediente foi removido da Constituição. Eu considero uma providência justa, porque é um instrumento muito poderoso nas mãos de um governante inescrupuloso. Poderia promover um grande estrago nos inimigos, né? Então, nós usamos esse expediente com muita prudência, cautela, porque era ainda jovem, né, e entendia que se não agisse dessa forma, não teria o comando do Estado, não conseguiria conter o processo de corrupção.
nós prendemos, utilizando esse expediente, 28 pessoas. Então, isso é uma marca no combate à corrupção. Mas foi um governo que realizou um grande programa de obras. Eu acho que, para resumir, eu vou citar as palavras do Joemir Betting, ao final do nosso mandato. Ainda à época, ele era da Globo e no Jornal Nacional, ele fez o seguinte comentário: apenas um Estado brasileiro, apenas um, termina o mandato com superávit e um grande programa de obras realizado. Um milagre operado por um par de santos: reforma administrativa e saneamento financeiro do Estado. O Paraná comprova que a administração pública no Brasil ainda é viável. Esta é a síntese feita por um grande economista, comunicador, jornalista, né, saudoso Joemir Betting, ao final da nossa gestão, que eu imagino define bem o que foi aquele período de governo. Nós terminamos o mandato com 93% de aprovação, segundo o Instituto Datafolha. Por essa razão, eu creio que a experiência administrativa adquirida naquele tempo é um grande patrimônio que nós devemos oferecer nesse momento de disputa eleitoral que se avizinha para a presidência da República, como certamente o maior patrimônio que nós podemos oferecer. Além do passado limpo, que é uma exigência, né, da população, a experiência administrativa comprovadamente positiva. Interessante, porque apesar de eu ser brasileiro e viver no Brasil, eu não sabia que o senhor tinha tanta experiência administrativa no governo, e para mim foi novamente uma surpresa saber que o governador que fazia essa prisão. Então, hoje, como é que o senhor vê, já que estamos falando em probidade administrativa, prisão, o que o senhor está achando da Lava Jato? A Operação Lava Jato muda o cenário da política brasileira, né? E dá início à recuperação da esperança dos brasileiros de que a justiça pode derrotar a impunidade. Na verdade, está nascendo uma nova justiça no país. Aquele conceito arraigado de que a justiça brasileira só alcançava os pobres está sendo substituído pelo conceito de que pode ser igual para todos, já que os barões da corrupção estão na cadeia em Curitiba. Mas falta uma coisa: falta o fim do foro privilegiado. Cabe a nós. Eu sou autor da proposta que está tramitando, foi aprovada no Senado, está na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado no Brasil. Se não acabarmos com o foro, certamente ao final da Operação Lava Jato vai ficar aquela sensação amarga de impunidade, porque autoridades não serão julgadas. O foro privilegiado submete às autoridades brasileiras, mais de 50 mil autoridades, submete a um privilégio que tem que ser sepultado definitivamente, não se justifica. Está lá no artigo 5º da Constituição que somos todos iguais perante a lei. E, no entanto, a própria Constituição impõe essa prerrogativa, que é um benefício a autoridades, levando à prescrição as principais ações por corrupção. Até agora, em 3 anos de Operação Lava Jato, acho que já passa de 3 anos, não houve nenhum julgamento no Supremo Tribunal Federal envolvendo autoridades. E quantas delas estão sendo investigadas, foram denunciadas pelo Procurador-Geral da República, mas não houve nenhum julgamento. Então, acabar com o foro privilegiado é essencial para que a Operação Lava Jato realmente possa se completar. Se nós tivermos a felicidade de acabar com o foro privilegiado, certamente estará nascendo no Brasil uma nova justiça na esteira da Operação Lava Jato. Interessante, eu gostei muito desse posicionamento. Inclusive, o senhor me falou que é de sua autoria o projeto de acabar
com foro privilegiado. Olha, isso é muito importante, principalmente um projeto de 2013, que foi aprovado agora em junho, está na Câmara dos Deputados desde o mês de junho, aguardando deliberação. Principalmente para nós maçons, onde a igualdade, a liberdade e a fraternidade são vigas mestras, a igualdade, que realmente aqui são igualdade, alguns são mais iguais que os outros, e está na Constituição. Vale isso. A pessoa é igual, mas ela tem privilégios. E é quando a gente reclama, olha, fulano teve isso, que dê igualdade. A igualdade não existe. A maçonaria, ela procura igualar os diferentes. É por isso que tem imposto de renda diferente para os ricos, para a classe média e para os pobres. Já que falamos em igualdade de valores, estamos falando um pouquinho em economia, eu queria começar um pouquinho. O que o senhor acha da economia brasileira? Tem futuro, não tem? Como é que está a economia? O Brasil é uma nação com potencialidades econômicas extraordinárias. Ocorre que o desgoverno afundou o país numa crise sem precedentes. Nós estamos mergulhados aí num verdadeiro oceano de grandes dificuldades. Estamos saindo da maior recessão dos últimos 50 anos e estamos vivendo o maior desemprego dos últimos 25 anos. E as desigualdades sociais se aprofundaram, em que pese o fato de um cidadão, ex-presidente da República, afirmar sempre que retirou milhões de brasileiros da pobreza. Os números cruéis desmentem, já que 20 milhões de brasileiros, quase um Canadá inteiro, são brasileiros que vivem com até um salário mínimo por mês de renda. 9 milhões, mais de 9 milhões, portanto mais do que uma Suíça, vivem com R$70 por mês. Nós temos a metade dos brasileiros vivendo com um salário mínimo. E no Nordeste são 68% dos nordestinos que vivem com menos de um salário mínimo. Então as desigualdades sociais se aprofundaram. A dívida pública cresceu assustadoramente. Há um déficit público que é assustador, né? Nós estamos com 159 bilhões de reais de déficit neste ano. E a economia paralisada. A desindustrialização é um fato. Há alguns anos, os produtos manufaturados respondiam por 24% dos empregos gerados no Brasil. Hoje, respondem por apenas 9%. A renda per capita do brasileiro sofreu uma queda de 10%. Para alcançarmos o índice de 2012, nós chegaremos a 2024. Na melhor das hipóteses, 2023. Portanto, é uma queda significativa da renda per capita do brasileiro. O que vem sustentando a economia do país é o agronegócio, tão combatido por alguns, né? Mas o agronegócio é o responsável, nesses últimos 25 anos, pelo superávit na balança comercial de mais de 300 bilhões de dólares. Não fosse o agronegócio, nós teríamos um déficit, porque os demais setores da economia tiveram um desempenho negativo de 500 bilhões de dólares. A agricultura, o agronegócio, alcançou superávit, alcançou uma movimentação na exportação de 900 bilhões. Por isso, o superávit da balança comercial brasileira chega a 300 bilhões de dólares nos últimos 25 anos. Então, veja, o que é esse patrimônio do povo brasileiro que se chama agricultura. O Brasil pode se tornar um país mais próspero se nós tivermos governantes com a visão de que o agronegócio é importante para o país. Nós não tivemos nos últimos tempos governantes com o pé no chão do interior, tivemos governantes muito urbanos, né, que desconhecem essa realidade do campo.
certamente por mais 20, 30, 40, 50 anos, o agronegócio no Brasil vai prosperar porque o mundo necessita. Nós temos que aumentar em 20% a produção de alimentos no mundo. O Brasil tem um patrimônio inesgotável, porque 40% da nossa área agricultável ainda não está sendo explorado, e nós podemos separar a Amazônia inteira. Olha, nós temos riquezas. Eu fui lá no Mato Grosso há poucos dias, 62% da área mato-grossense é preservada ambientalmente de forma correta. E, no entanto, o Estado é um celeiro, o maior exportador de grãos do Brasil. E o Brasil é assim, a agricultura brasileira é assim. Nós temos, só na Amazônia são 6 milhões de quilômetros quadrados a bacia amazônica. Então é evidente que esse patrimônio tem que ser adequadamente explorado pelos governos brasileiros para recuperar a nossa economia. Será alavancada, é claro, uma política industrial para novamente recuperar a capacidade de produção industrial do país, mas, sobretudo, um apoio fundamental para a produção agrícola no Brasil. Agora eu fiquei preocupado, senador, porque eu tenho 2 filhas, aliás, um beijo para as minhas 2 filhas. Que conselho que eu dou para elas? Vão embora do Brasil? Não, mude o Brasil, né? Ao invés de ir embora. O que nós queremos não é mudar do Brasil, é mudar o Brasil. Então, esse é o conselho. Ao invés de mudar do Brasil, mudem o Brasil, participando ativamente. Acho que agora é um momento de grande responsabilidade. Mas eu tenho visto o povo brasileiro, que é sábio, nunca bater às vezes os votos dos mesmos governantes que a gente escolhe. Eu tenho a impressão que ou eu estou fora um pouco do tom, ou o que está acontecendo? Tem alguma visão para frente para a gente poder... Olha, o que aconteceu na minha visão é que até 2013 os brasileiros não acompanhavam a atividade pública, não fiscalizavam os seus representantes. Depois de 2013 nós tivemos a mobilização popular, multidões foram para as ruas e as redes sociais passaram a estabelecer uma interação maior do cidadão com o seu representante. Então, passou a se discutir política no Brasil, fato que não ocorria antes. Então, eu me apresento agora como candidato exatamente por acreditar na inteligência das pessoas. Eu acho que nós não podemos jogar toalha, que nós não podemos desistir do Brasil. Ao contrário, nós temos que acreditar na força da inteligência popular transformadora. E é evidente, eu vou repetir, é um momento de grande responsabilidade, do protagonismo das pessoas lúcidas, conscientes, porque se houver omissão pode haver tragédia política. A escolha infeliz pode fazer o país sangrar por muito tempo e, obviamente, o povo brasileiro vai continuar sofrendo. Então nós temos que recuperar o país. Há um buraco enorme aberto, né? A dilapidação do patrimônio público, a roubalheira desenfreada, na verdade pilharam o Estado brasileiro, assaltaram. E nós temos que agora recuperar o país, e isso leva tempo, mas é preciso começar logo, e por isso a eleição do ano que vem é muito importante. Mas como senador o senhor não conseguiu, não consegue fazer nada, ou chegou ao limite máximo do que um senador pode fazer? Coitadinho do senador, né? Diante dos problemas do país. Pô, fiquei com dó Nós do irmão somos agora, 81 senadores, né? Obviamente somos demais, eu defendo a redução. Por que 3 senadores por estado e não 2? Né? Porque gostei da proposta, nós temos que entender bem qual é a nossa função. A função do senador não é resolver problemas, é propor a solução para os problemas, é elaborar a legislação e discutir principalmente as propostas oriundas do Executivo que são transformadas em lei, a serem executadas.
Agora, de boas ideias, o cemitério está cheio, né? Então, se nós não tivermos bons executores, de nada valem as boas ideias. Aqui o legislativo é a produção das ideias, mas lá o executivo é a execução delas. Então, certamente é uma angústia para quem propõe, para quem elabora, ver que a execução é incompetente, é incapaz de atender às expectativas da sociedade. E nós somos um presidencialismo forte. O presidente da República é que determina a agenda do Congresso Nacional, através principalmente de medidas provisórias. Mas é o presidente da República, nesse sistema corrupto, né, que conduz o Congresso Nacional. O Congresso Nacional acaba sendo uma espécie de almoxarifado à disposição do Executivo. Então, é esse sistema que nós temos que mudar no Brasil. Acabar com esse balcão de negócios, o aparelhamento do Estado, o loteamento dos cargos, essa fábrica de escândalos de corrupção, a matriz dos governos corruptos e incompetentes, porque é exatamente tentando conjugar ou rimar governabilidade com promiscuidade é que afundaram o Brasil. Ao invés de buscar apoio da sociedade para promover reformas, o governo compra o voto, a consciência, o partido político e a empresa privada desonesta para alimentar esse propinoduto e aprovar as suas propostas e errar mais confortavelmente, como tem errado, porque dizimou a oposição nos últimos anos. Então, este é o nosso papel aqui. Eu fiz oposição todos esses anos, né? E agora me disponho a caminhar no campo da construção. Eu não posso concluir a minha trajetória política sem oferecer um projeto alternativo para o país, valendo-se da experiência adquirida nesses 43 anos de mandato eletivo que exerci. Portanto, esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Se eu puder ser útil, certamente estarei à disposição para cumprir essa missão. Eu vejo como uma missão. Eu não estou por ambição de poder, não, mas é por cumprir uma missão que eu creio existe, né? Ela existe. Os políticos estão desgastados, estão desmoralizados, mas é preciso separar joio do trigo. E é importante dizer que, embora o trigo esteja escasso nessa lavoura da política, ele ainda existe. Como é que o senhor vai fazer? Porque para operacionalizar qualquer coisa precisa ter as concessionárias públicas, essas operadoras de telefone que todas, sem exceção, são ruins. Essas companhias de elétrica faltando luz, tendo blackout, essa falta de estrada, porque nós devíamos já ter apostado já faz tempo nos trens. Como é que isso vai viver, começar do zero? Porque essa turma nos seus países de origem são excelentes, são empresas de primeiro mundo. Chega aqui, vem tudo quanto é sucata para cá. Como é que o senhor vai conseguir trabalhar sem uma rodovia, uma malha ferroviária boa, faltando hidroelétrica para tudo, transmissão? Eu vejo agora eles colocam aquelas pás no Nordeste, colocando pro eólico lá, e falta a linha de transmissão. Como é que o senhor vai viver com isso? Na verdade, não é tudo isso também tão ruim, né? Porque o Brasil está funcionando. Mas pessimamente. É evidente que os governos desperdiçaram oportunidades preciosas, né, de construir uma infraestrutura adequada para transporte, a logística indispensável, inclusive, para atender melhor a produção agrícola. Nós entendemos que há muito a fazer no país. Agora, tudo começa aqui, né, em Brasília. Os problemas estão capilarizados em todos os estados e municípios do país. Mas o início é aqui. E qual é o início? É a refundação do Estado brasileiro. O Brasil é uma nação em espera de reformas. A primeira reforma, mais importante talvez, seja a do Estado brasileiro, que começa no Executivo e caminha para
o legislativo. E não é apenas a reforma no sentido de reduzir o tamanho da máquina. Essa é importante e há que se reduzir para economizar e tornar a máquina mais eficaz, mais competente, tanto no legislativo como no executivo. No legislativo eu disse há pouco, não é, de reduzir o número de senadores de 3 para 2 e depois na Câmara dos Deputados em torno de 20%, proporcionalmente nas assembleias e nas câmaras de vereadores. Isso proporcionará uma economia gigantesca, mas não é só economia, vai qualificar também. Nós teremos um legislativo mais enxuto, mais econômico e mais competente, mais respeitado pela sociedade. Depois desta reforma do Estado, que é essencial, nós temos a reforma do sistema federativo. Há uma injustiça gritante na distribuição de recursos, uma concentração dos recursos públicos nos cofres da União. Estados e municípios são tremendamente prejudicados. Nós temos que promover uma reforma tributária para fazer o país crescer mais e para distribuir melhor renda, porque o modelo tributário é um instrumento de distribuição de renda. Nós temos um modelo regressivo que penaliza quem ganha menos, penaliza mais no consumo do que na renda. Então, esta reforma tributária é essencial, vai reduzir a carga tributária e a população pagando menos impostos fará o governo arrecadar mais, porque a roda da economia vai girar com mais força e a economia vai crescer mais, vai jogar mais dinheiro nos cofres do governo. Eu cito como exemplo um fato curioso ocorrido no meu governo no Paraná. Havia uma sonegação brutal na área da carne, dos frigoríficos. O ICMS cobrado era de 17%. Nós reduzimos para 7% e houve um aumento na receita de 300% na área da carne. Ou seja, a redução da alíquota da taxação permitiu um crescimento na receita. O frigorífico, ao invés de corromper o fiscal, pagou o imposto. Ficou mais barato pagar o imposto do que corromper o fiscal. Então o Estado ganhou com isso. Se nós reduzirmos a carga tributária, e o governo não reduz com a reforma tributária, porque imagina que vai perder recursos num primeiro momento. Se tivesse visão estratégica de futuro, nós já teríamos feito essa reforma tributária. Então, além da reforma tributária, tem a reforma da Previdência, tem a reforma política. Há muito a fazer nesse país, evidentemente, para recolocá-lo nos caminhos do desenvolvimento econômico com justiça social. Mas isso terá que ser feito, isso terá que ser feito. Não basta fazer o diagnóstico, não é? O diagnóstico é tranquilo, todos nós fazemos. Também dizer o que é preciso fazer não é muito difícil. O difícil mesmo é dizer como fazer. Isso é que é o mais difícil. Isso é que terá que ser dito à população brasileira neste ano que se aproxima, para que ela volte a acreditar nas possibilidades de construirmos uma grande nação. E o remédio é amargo? O remédio, às vezes, tem que ser amargo, né? É preciso fazer o que for necessário para mudar, né? Então, quando você fala em reforma do Estado, certamente haverá uma redução dos chupins da República. Quem são os chupins da República? São os que se beneficiam desse sistema corrupto, né? Então, para eles será um remédio amargo, mas em contrapartida para a população será um grande benefício. E por isso, se o presidente da República tiver capacidade de comunicação e conseguir convencer a população que o que está propondo é bom para a nossa gente, certamente ele terá o apoio da população. E com o apoio da população, terá o apoio do Congresso, porque o Congresso corre atrás, né? Não há... O Luiz Guimarães é que dizia, só o povo mete medo no político, né? Então, se a população está a favor, é claro que o Congresso fica a favor. Ele não rema contra a correnteza da opinião pública. E aí você pode desmontar esse balcão de negócios, né? Você acaba com esse balcão de negócios, acaba com esse toma lá da cá do presidente Temer. Isso é uma vergonha, né? O que se faz hoje. Você pode olhar na pauta do presidente de hoje, deve ter vários deputados lá conversando com o presidente, fazendo barganha para tentar aprovar matérias que são encaminhadas pelo Executivo. Esse modelo tem que acabar. Não é fácil acabar com ele, porque você não obtém o apoio
facilitado dos políticos para acabar com esse modelo, porque muitos dos políticos só sobrevivem à custa desse modelo, eles são produtos desse modelo. Sem ele não sobrevivem, mas nós temos que acabar com esse modelo. E como é que o senhor vai conseguir, o senhor sendo uma pessoa proba, competir com esse pessoal que rouba, que pega propina, que faz isso para poder levar a sua mensagem? Porque eu tenho visto que muitos deputados com menos de 2 milhões não conseguem se eleger. Se alguém quiser partir do zero, não consegue. Para a efetivação dessas reformas, você tem que conquistar o apoio popular. Então, só o apoio do povo faz com que um governante derrote a corrupção para ter sucesso e avançar nas reformas. Então, são fundamentais para o Brasil. Então, o segredo é conquistar o apoio popular. É por isso que eu digo sempre, a administração pública hoje, 50% é gestão e 50% é comunicação. Porque sem credibilidade, você não tem autoridade para promover mudanças. Sem credibilidade, você não tem o apoio popular. E nenhum projeto sem apoio da sociedade terá sucesso. Então é fundamental, por isso eu divido metade, 50% é competência de gestão e metade, 50% é competência de comunicação. Por que o Plano Real deu sucesso? Foi bem sucedido, né? Deu certo, porque houve comunicação competente na época, que conquistou a adesão popular. O brasileiro passou a ser o fiscal no Plano Real, né? Então ele aderiu à proposta e aí o plano deu certo. Bom, estou gostando bastante do que o irmão Álvaro Dias está falando e eu queria saber o que a gente pode esperar do presidente eleito, Álvaro Dias se eleito. Bom, esse é um compromisso de vida, não é de campanha eleitoral, né? A sinceridade e o respeito às pessoas. Ninguém ouvirá o presidente mistificando, manipulando dados, números, informações, adotando contabilidade criativa, passando a falsa ilusão de que tudo está ótimo, que nós estamos vivendo no paraíso. Não, terá que ser um presidente com a coragem de propor mudanças, mesmo quando elas se tornem eventualmente impopulares, por desagradar determinados segmentos. Porque se nós não fizermos isso, o Brasil não vai alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com as suas potencialidades. Se nós não substituirmos esse sistema, nós não vamos crescer e prosperar. Então, é inevitável essa ruptura, né? Então, o que se pode esperar é um presidente da República com coragem e disposição para promover a ruptura em relação a esse sistema e tentar recolocar o país nos trilhos do desenvolvimento, com ética, respeito e sobretudo, muita honestidade, né? Muito trabalho e muita dedicação. Sofrendo muito mesmo, mas eu creio que isso é necessário. Será, obviamente, quem assumir a presidência da República com esse propósito viverá 4 anos de sofrimento, mas valerá a pena. O Temer se arrependeu quando respondeu essa pergunta. O que vai fazer com o ministro que é denunciado? O que o senhor vai fazer com ele? Vai para a rua na hora. Ele se arrependeu, porque depois ele não cumpriu o que ele falou. Vai para a rua na hora, porque eu já fui governador e já tive a oportunidade de praticar esse discurso. Não é só conversa. Eu fui governador e quando alguém era denunciado, eu chamava e pedia, se afasta, até a apuração, até a investigação se concluir. Se nós conferirmos que você foi vítima de injustiça, você volta, será promovido e será recuperado diante da sociedade. E assim eu agi. Em algumas oportunidades. Eu tive
a possibilidade de exercer exatamente esse tipo de comportamento uma vez com o secretário de saúde, que talvez fosse à época o meu melhor amigo, o que convivia mais comigo. Houve uma denúncia, eu mandei investigar, conferi e chamei, se afasta. Se a conclusão for a seu favor, você volta, senão não volta mais. Eu fiz a investigação e concluí que era verdade, que havia um desvio, ele não voltou mais. Um outro, que era do Instituto de Previdência do Estado, e foi denunciado, eu pedi o afastamento dele, concluí a investigação, ele não tinha praticado nenhum ato ilícito, eu trouxe ele de volta, chamei a imprensa e o promovi. O coloquei no cargo que ele sonhava, que era diretor do BRDE, do Banco Regional. Eu acho que é assim que tem que agir. Se há denúncia, afasta. Se há investigação. Porque o governo atual e o governo do PT, ele adotou lá o Conselho de Ética, esses mecanismos, né, de fiscalização e controle. Mas ele coloca o cabrito cuidando da horta, né? Então, ele coloca a gente não para revelar fatos e adotar providências responsabilizando culpados, mas é para proteger, é para cobertar, né? Então, e não é assim que se governa um país, não é com essa irresponsabilidade ética que se governa um país. Parece que tem futuro, pelo menos como presidente da República se eleito, hein? Então nós vamos fazendo aqui, dizer que o nosso senador hoje está com 72 anos, está maduro para o cargo de presidente da República. Maduro e jovem ainda. Maduro e jovem, porque nos dias de hoje ninguém morre. E, aliás, por que os senhores não colocam uma lei? Tem tanta lei que não proíbe a pessoa de morrer antes dos 90. Pois é. Tanta lei inócua que se faz aí, podiam fazer uma lei dessa daí. Então ainda está jovem, tá moço para poder trabalhar, tem um bom tempo para fazer um bom trabalho. Então, já que nós estamos nesse momento de finalização, eu gostaria que o senhor se dirigisse aos irmãos falando alguma coisa que seja da sua vontade, que não foi perguntado, que não foi falado. Aliás, eu quero também, estou muito feliz com essa entrevista, não foi nada combinado. Aliás, quem me conhece, eu não combino entrevista, e para mim está sendo o maior prazer. Eu gostaria de agradecer, nós estamos aqui presente também o presidente da Assembleia, que está, o Ricardo Carvalho, que está como soberano atualmente no GOB aqui, e essa entrevista vai ser circulada nos nossos meios. Eu gostaria que desse suas considerações. Eu quero agradecer a entrevista, agradecer as ilustres visitas dos irmãos, agradecer o convite para a palestra do dia 1º de dezembro, né, quando estarão em Brasília os deputados do Grande Oriente de todo o Brasil, e certamente teremos um encontro muito importante, significativo, e foi uma honra poder aceitar esse convite e estar presente, né? Certamente a maçonaria, que tem uma história extraordinária, de grandes figuras, de grandes lideranças, no Brasil e fora. Eu estive há poucos dias lá em São Paulo, na Loja América, e vi lá na parede a fotografia de Rui Barbosa e de outras personalidades, né? Então, a maçonaria tem história na luta pela liberdade, pela igualdade, e certamente tem um compromisso com a ética. E esse é um momento fundamental para o Brasil, porque nós estamos vivendo o tempo da limpeza, e essa limpeza tem que se completar para que depois chegue o tempo da mudança. Por isso a presença da maçonaria é essencial. É uma questão de responsabilidade, é uma missão também da maçonaria, né, que tem toda essa força, toda essa capilaridade, com presença em cada município desse país, poderá ser uma força
motora para nós alavancarmos as mudanças necessárias para esse país. E que sejam essas as minhas últimas palavras, de esperança e de certeza, inclusive, porque esse país não nasceu para o infortúnio, para a pobreza, não nasceu para o fracasso. Os brasileiros não são fracassados, os que fracassaram foram os governantes e não os brasileiros. Os brasileiros rejeitam o fracasso e certamente reagirão. E a maçonaria tem essa força condutora, né, de liderança para galvanizar milhares de brasileiros ou milhões de brasileiros na direção do nosso futuro, que certamente será um futuro promissor, porque Deus foi generoso conosco, né? Deu um solo extraordinário, riquezas incríveis, né? E um povo bom. Nós é que precisamos ter juízo e saber escolher melhor os nossos governantes. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela gentileza dessa entrevista. Foi um prazer. Então eu queria reforçar só o convite a você, no dia 1º de dezembro de 2017, na soberana Assembleia Legislativa, no Grande Oriente do Brasil, aqui no Distrito Federal, você fica convidado a assistir uma palestra e conversar pessoalmente com o senador Álvaro Dias e ter uma impressão melhor sobre ele. Espero que a Rede Colmeia tenha conseguido mostrar esse tete-a-tete levado o senador Álvaro Dias até você. Senador, muitíssimo obrigado e é uma honra. Eu que agradeço, foi um prazer ter essa entrevista. Um abraço a todos. E obrigado aí aos nossos visitantes. Obrigado.